O governo enviou ao Congresso Nacional a chamada PEC do corte de gastos, que é a PEC que não corta gastos. O texto prevê novas regras para o abono salarial e outras medidas de ajuste fiscal. Ainda está pendente a análise das demandas dos militares, vai sobrar para eles, em relação às novas normas da Previdência. A liderança das Forças Armadas solicitaram uma transição menos abrupta, mais gradual, até a definição de uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria, que acho até razoável. O líder do governo no Congresso, que é o senador Randolph Rodrigues, prevê a aprovação do pacote de gastos, agora está melhor, não pacote de corte de gastos, do pacote de gastos em 2 semanas. Para o senador, a liberação das emendas, que não é corte de gastos, irá ajudar o governo no avanço do pacote que corta os gastos. Muito bem, meu querido Sérgio Marques, parece conversa de doido, mas o governo vai gastar para tentar aprovar um projeto que deveria cortar gastos e, em vez de cortar, quer aumentar impostos. Explica, porque eu não estou entendendo nada. Bom, o governo ele precisa arrecadar desesperadamente, de alguma forma ele tem que obter dinheiro. Qual o melhor e mais fácil recurso? Aumento de impostos. Então, a partir do momento que o governo trabalha com essas várias atividades, né, que serão taxadas, enfim, o governo precisa de dinheiro. A fonte, e principalmente a classe média, né, que é a que paga muito nesse país. Tanto que existe até um projeto para que até 5 salários mínimos as pessoas não possam pagar mais o imposto de renda. Existe esse projeto, não sei se passará. Lembrando que até 5 salários mínimos, 75% da população brasileira ganha até 5 salários mínimos, né? Então, como é que ficará essa situação? Meu querido Bruno Corano, o governo, há alguns anos atrás, adotou medidas de repatriação de recursos que estavam no exterior. Ou seja, criou uma anistia. Chegou a se pensar até anistia para crime. Ou seja, lavou o dinheirinho, traz sua grana roubada que está tudo bem. Depois ficou mais uma anistia fiscal. E muita gente que havia tirado o dinheiro daqui por questão de segurança jurídica, que tinha impostos a recolher, sentiu guindado, estimulado a trazer de volta recursos com uma entrada de bilhões no país. Agora o governo vem com uma medida, não vou dizer demagógica, mas ela é populista, de taxar grandes fortunas, de taxar o alto funcionalismo público e começa a querer com uma fúria arrecadatória. Então, mas ao mesmo tempo, quando ele tinha que cortar gastos, ele vai aumentando os gastos de emendas parlamentares, continua mantendo os gastos da Lei Rouanet e não estanca esta sangria. Qual a consequência a médio prazo, eu nem falo mais a longo prazo, qual a consequência a médio prazo de continuarmos gastando mais do que arrecadamos, de aprofundando esse déficit, de aumentando a dívida pública, que já está em 8,8 trilhões de reais, mais de 80% do PIB brasileiro. Nós estamos pagando de juros o que é equivalente ao orçamento da saúde e da educação. Com a consequência para o ano que vem, de 2025, o que pode esperar aquele que é o poupador, aquele que é o investidor e aquele que pretende investir no país para desenvolver o seu negócio? Que tipo de panorama nos espera, professor Bruno Corano? Bom, primeiramente, só uma ilustração. Na época da anistia, a grande verdade é que esse capital que foi repatriado, ele tem uma origem em algum grau criminosa, porque foi evasão de divisa. São pessoas que ganharam dinheiro, brasileiros que ganharam dinheiro nas suas atividades e que, de alguma forma, esse dinheiro foi remetido para fora do país. Então, quando um empresário traz 100 milhões que não tinha origem, por si só, já era uma coisa curiosa. Mas ainda assim eu concordo que foi interessante naquele momento para procurar gerar uma maior capitalização no país. Agora, sem me estender nesse ponto,
A dinâmica econômica do Brasil, ela é comprometedora. Você me perguntou o que tende a acontecer? Inflação aumentar, juros subir, juros mais altos retrai a economia, a economia retraindo se gera menos emprego, menor renda, e a gente entra num processo em algum grau, se não for absolutamente recessivo, mas de estagnação, que é tão ruim quanto. E esses pontos que eu comentei, quem impactam justamente os menos privilegiados, são as pessoas que têm menos dinheiro, o que é péssimo. Quando a gente, do ponto de vista do estudo econômico, quando a gente pega nesses últimos 100 anos as economias que prosperaram e as que não foram bem, sempre muito simples, é explícito o que tem que se fazer para dar certo e o que não se deve fazer para dar errado. Infelizmente, o Brasil, de forma recorrente, faz escolhas ruins. Às vezes acerta uma ou outra e aí, de forma recorrente, vai e faz escolhas ruins. Abstraindo qualquer aspecto partidário, a grande verdade é que a austeridade ela é muito mais próspera e gera muito mais ganhos, especialmente para a população, do que o modelo que vem sendo adotado. Eu não sou contra o assistencialismo, mas isso tem que ter um balanço e um equilíbrio para que as coisas funcionem. Do jeito que está indo, e a gente, do ponto de vista econômico, a gente espera uma correção global no valor dos ativos. Em outras palavras, para quem está assistindo, uma crise econômica, elas são cíclicas, elas sempre vêm, podem ser a cada 8 anos, 10 anos, é como um terremoto. Você não sabe exatamente quando chega, mas você sabe que ele vai ter. E o Brasil não está pronto para enfrentar esse momento. Bom, mas, Bruno, só para completar, a gente vê uma pressão muito grande desse governo que se diz socialista e do partido do presidente da República para controlar artificialmente a taxa de juros. Quando a taxa de juros, ela corresponde à economia. Ou seja, se você está devendo e precisa pedir dinheiro emprestado, é natural que quem vai te emprestar percebe que você está precisando, está pedindo muito, vai querer subir os juros. Então, queria que você fizesse uma análise. Na crise de 2008, subprime, que quase quebrou os Estados Unidos, ali tinha crédito fácil, dando crédito a pessoas sem garantia, sem assegurar que seriam pagos esses empréstimos com juros baixos. Houve uma crise enorme nos Estados Unidos e aí o Fed, para fazer frente a essa crise, começou a emprestar dinheiro a juros zero para os bancos. Assim, os bancos pegariam dinheiro barato do governo americano e emprestariam para os empresários poderem retomar a economia. O que os bancos fizeram? Começaram a usar esse dinheiro para especulação, criando novamente uma bolha. Como isso pode... A interferência artificial do governo para baixar a taxa de juros sem que haja controle do déficit fiscal, qual o efeito disso maléfico para a nossa economia? Bom, eu como economista e que me formei justamente nos Estados Unidos, onde eu resido e atuo, eu acho que é interessante comparar com a economia americana em alguns pontos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser cuidadoso, porque a grande verdade é que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então tem uma costa quente. Eles conseguem fazer coisas que outras economias não conseguem. Pensando no Brasil, essa interferência, se cogitar a possibilidade de conter os juros para conveniências políticas e para tentar se gerar um estímulo interno, é algo absolutamente insustentável. Isso vai gerar outros efeitos. Um deles é justamente o processo inflacionário. Além do que, com juros baixos, vai se ter ainda mais problemas de atrair capital externo, que já vem sendo um problema, mas isso deve aumentar. Mas o que eu mais me preocupo sempre é com a inflação. A inflação é o maior monstro para a população. E eu acho que a qualquer custo a economia precisa se blindar disso. E a receita não é complexa, ela só é amarga, em algum momento até dolorosa, mas é o que deveria ser feito. Mas isso não é popular, isso não iria contribuir a favor das personalidades políticas, do presidente em especial. Wilson Pedroso.
Capês, eu vou fazer só um comentário e depois eu quero fazer uma pergunta para o professor Bruno. Primeiro, Capês, eu dei uma lida nessa questão da PEC e uma coisa que me chamou a atenção é a isenção do IR para pessoas até R$5 mil. Sabe quando isso vai começar a valer? 2026, ano eleitoral. 2026, ano eleitoral. Por que me chamou a atenção? Novo? Porque eu fui dar uma... Eu estava lendo agora, eu não tinha percebido isso, porque nós temos para o recesso mais 2 semanas, máximo 3 semanas, o número exato eu não sei, mas colocar 2 semanas. Em 2 semanas, passando pela Câmara e para o Senado, não dá para passar essa PEC inteira. E eu queria entender como eles iam desmembrar. O que eles vão fazer? Eles vão tentar passar as oportunidades de ministérios agora e deixar a discussão dessa questão do IR para 2025. Uma para aprovar boa parte, 90% da PEC, e deixar a discussão para 2025, aí depois eles entram com força, entram com emenda. E ano eleitoral, quem é que vai ficar 2025... contra? Agora tem uma coisa, hein? Os caras são bons. Tem que tirar o chapéu, os caras são bons. Não é... Porque eles são ruins de gestão, eles são bons de política. Nós estamos discutindo há semanas isso e eu não tinha até agora me ligado. Só vai funcionar a partir de 2026. Sim. Quando vem a bondade, em ano eleitoral. Em ano eleitoral. Tô tirando dos ricos, dando para os pobres. Se o Luxemburgo estivesse aqui, professor... O problema dos 40 bilhões, 50 bilhões que isso vai causar fica para o próximo presidente do Brasil. Mas, professor, aqui na mesa, muitas vezes vêm os economistas amigos ligados muito mais à esquerda, que quando a gente fala de déficit e dívida pública, o Felipe Monteiro, o Leandro Ferreira... Dizem, não, dívida pública e déficit não é um grande problema, porque os Estados Unidos e a China também devem não sei quantos trilhões. E olha lá, são grandes potências. Como explicar isso? Eu explicaria dizendo que não faz nenhum sentido, porque não dá para eu comparar que a minha pequena gestora pode fazer as mesmas coisas que um dos maiores bancos do mundo. A economia americana ela tem uma outra pujança, uma outra capacidade de liquidez. 60% do mercado de investimento mundial é os Estados Unidos. O resto do mundo inteiro não faz frente aos Estados Unidos, enquanto o Brasil não representa nem 1%. Isso indiretamente responde como, no fundo, não se deve ter déficit, porque a gente não tem a costa quente e a costa grande para sustentar uma operação como essa. Muito bem. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Claro que o professor também iria comentar que os Estados Unidos, desde 15 de agosto de 1971, o dólar não está lastreado no ouro. E ele joga o dólar, ele imprime com 5 centavos uma nota de $100 e compra o equivalente a $100 de produtos dos países. Se não houvesse isso, os Estados Unidos já tinha quebrado há muito tempo. E como ele disse, o Brasil não são os Estados Unidos.